Oi, meu lindo, minha linda! Hoje a gente vai falar sobre a corrida da fé. O texto base para essa palavra será Hebreus 12, do 1 ao 4. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que você não se canse nem desanime. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A corrida da vida cristã, ela tem como juiz o próprio Deus. Porém, a gente também tem Jesus como técnico. E o técnico, quando ele inscreve a gente nessa corrida, pode ter certeza que lá no fim ele vai estar esperando a gente de braços abertos. E não importa quantos e quantos obstáculos a gente tenha pela frente, porque ele vai estar sempre lá para nos motivar e nos levantar, para que a gente possa continuar todo dia correndo essa corrida. E eu até anotei aqui, se meu pastor ver isso, ele me mata, né? Porque, ó, tá no envelopinho da igreja. Continuaremos correndo esta corrida, mesmo com os obstáculos, pois o justo juiz, ao fim dela, dará o prêmio a todos aqueles que a terminarem. Então não importa se a gente chegou ao fim primeiro, por último, se a gente chegou, como eu posso dizer, acabado. Porque se a gente correu essa corrida inteira, se a gente continuou firme nela, com todos os obstáculos na nossa frente, no fim dela a gente vai ter o nosso prêmio, que é o prêmio dessa corrida, a vida eterna. Então, a gente não precisa ficar se preocupando com tanta coisa assim, sabe? Põe nas mãos dele, porque ele vai estar cuidando. Então, a gente não pode pensar assim que, nossa, a caminhada cristã, tá? Ela é muito fácil, ela não tem desafios, ela não tem obstáculos, ela não tem problemas. Não, ela tem mais problemas e mais obstáculos do que a gente imagina. Essa corrida ela é longa, ela é extensa e ela tem um caminho. Ela é como se fosse uma corrida, uma floresta, imagine. Uma corrida e uma floresta. Chega um pedaço que ela tem 2 caminhos. Ela tem um caminho cheio de obstáculos, mas que lá no fim dela você tem o seu prêmio e você tem alguém te esperando de braços abertos. Mas ela tem um outro lado, um lado fácil, porém ele termina num abismo. Então você chega um momento que você tem que escolher: eu vou correr pro lado certo ou vou correr pro lado errado? E o diabo, ele tá sempre tentando a gente, pra gente voltar pra trás e mudar de caminho. Porque é como se fosse mais fácil a gente voltar e ir pelo caminho mais fácil que a gente continuar indo pelo mais difícil. Mas o caminho mais fácil, no fim, não vai dar boa coisa pra gente, a gente sabe disso. Mas muitas vezes a gente é tolo e a gente se perde nesse caminho. Mas a pergunta é, como que a gente vai conseguir continuar correndo essa corrida? Como que a gente vai conseguir percorrê-la com tantos obstáculos assim na nossa frente? E tem 3 passos simples para essa pergunta. O primeiro passo é a gente correr ela com perseverança, porque lá no versículo 1 diz bem assim:
Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, a gente tem que correr com perseverança. A gente tem que deixar o pecado realmente de lado, porque quanto mais fardos tivermos nas nossas costas, mais pesado fica, mais difícil fica de chegar até o fim dela. Então, se você tiver uma bagagem nas suas costas para correr aquela corrida inteira, cheia de obstáculos, você vai cansar muito mais fácil. E vai ser muito mais fácil de ser tentado a voltar para trás e ir pelo caminho errado. Mas se a gente tirar essa bagagem das nossas costas, que é o pecado, as preocupações e todos esses problemas, tirarmos essa bagagem das costas e entregá-las para Jesus, a gente vai correr de uma forma muito mais fácil, porque tá nas mãos dele. A gente não precisa estar se preocupando com aquilo, porque ele está cuidando daquilo. E a gente também não pode se desanimar por conta dos desafios, porque isso é tão bom pra gente, sabe? Tanto que lá em Tiago 1, nos versículos 2 e 3, fala bem assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Então, esses desafios que são impostos à nossa frente, para que a gente pare de correr, eles são provações para que você possa provar que você está indo atrás do que você precisa, que você está correndo atrás do que você realmente quer, sabe? Você quer chegar no fim dessa corrida, você tá esperando para chegar no fim dela, porque você sabe que no fim dessa corrida vai ter alguém te esperando de braços abertos. E isso é uma sensação tão boa de pensar, meu Deus, lá no fim tem alguém me esperando para me dar um abraço e comemorar comigo. E eu não preciso chegar primeiro, eu não preciso chegar por último. Eu não preciso me preocupar com a bagagem que estava em minhas costas, porque ele tá cuidando disso. E é muito bom pensar isso. Outra coisa que devemos saber para conseguir percorrer essa corrida é que devemos corrê-la com os olhos fixos em Jesus, porque ele tá lá te incentivando a continuar. Então, se você, de repente, olha pro lado e esquece que ele tá ali te motivando, tropeça, se perde nos seus desafios, fica mais fácil de você ser tentado a voltar para trás e mudar de caminho. Então você tem que correr com os olhos fixos nele, porque no momento em que ele tá ali te incentivando e te falando, vamos filha, você consegue, você simplesmente vai, sem medo. Lá em Hebreus 12, agora o versículo 2, diz bem assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Gente, ele passou o que a gente precisaria passar para conseguir esse prêmio no final, que é a vida eterna. Ele tá ali te esperando, te incentivando. Então só continua correndo com os olhos fixos nele. Isso vai ser muito bom para você. Outra anotação que eu fiz aqui, que o meu pastor ele passou, né? Porque essa foi a palavra de domingo que eu resolvi vir compartilhar aqui com vocês. Ela diz bem assim: nunca foi dito que a corrida seria fácil, mas foi dito que o técnico estaria contigo o tempo todo. Então nunca foi dito que não teria obstáculos, nunca foi dito que seria fácil, nunca foi dito nada disso. Mas foi dito que o técnico estaria contigo, que ele estaria ali te incentivando, te levando para o caminho correto e te dizendo, você consegue. O terceiro passo para percorrermos esta corrida é resistir firmes até as piores consequências. Porque lá em Hebreus, agora os versículos 3 e 4 do capítulo 12, diz bem assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem.
Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Cara, Jesus lutou a nossa luta contra o pecado. Entendeu? Tipo, era pra ser a gente ali lutando contra ele. Mas ele foi lá e fez isso pela gente. E ele derramou o seu sangue pela gente pra nos livrar dessa luta. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento agora, correndo essa corrida, é a gente continuar correndo com os olhos fixos nele e sabendo que no final a gente vai ter o nosso prêmio, porque ele venceu. Porque, como eu posso dizer, ele estava ali, ele lutou, ele teve oposição de muitas pessoas através dele. E mesmo assim, ele derramou seu próprio sangue por conta até mesmo dessas pessoas. Tipo, tava todo mundo tipo, você não é Jesus, você não é o Messias. Você não vai nos livrar dos nossos pecados. Ele foi lá e ele fez. E mesmo assim as pessoas duvidaram dele. Então a gente não precisa ficar se preocupando com os obstáculos da nossa vida, porque ele venceu essa corrida para provar pra gente que a gente também consegue. Ele tá ali te incentivando, falando, vai, você consegue, você é forte. E você consegue, tá? Tipo, não se preocupa com isso. Então a gente sabe aqui, ali, que naquela corrida, de um lado a gente tem Jesus te dizendo, vai, você consegue, você é forte, eu venci e você consegue vencer também. Do outro lado você tem o diabo dizendo, você não consegue, você vai desistir. Para, volta para trás, muda de caminho, vai pelo mais fácil, desiste. Ele vai estar assim o tempo todo na sua cabeça, mas você não pode deixar que ele te leve, gente. Podemos vencer a corrida, pois somos árvores permanentes e plantadas à beira da água de Cristo. Portanto, somos firmes em Jesus e bem cuidados por Ele. Então, a gente é firme nele. A gente é como se fosse uma árvore plantada à beira de suas águas. E a gente está firme ali, a gente é regado diariamente, momentaneamente, todos os momentos. E o pecado ele não consegue atingir essa árvore, ele não consegue destruí-la, ele não consegue, nada consegue. Então eu vou deixar aqui hoje para vocês lerem Hebreus 12, do versículo 1 ao 4. E lembrarem sempre deste versículo, desse textinho, porque assim é algo que vai te incentivar e te levar a continuar correndo, a continuar firme e a não olhar para trás nunca. Então, revisando aqui, a gente não pode parar de correr, a gente tem que correr sem perder o nosso foco em Jesus. E a gente tem que resistir até o fim da corrida, porque ele venceu, e a gente consegue também. Um beijo, tchau!